E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Análise da vitória do Sub-23, aliás, Sub-23, aspirantes, né, do Santos, que bateu o Criciúma hoje lá na sede, né, do Clube Catarinense, no CT. Inclusive até o narrador da transmissão, né, da TV Tigre, né, que é a TV do Criciúma, claro, falou que era o jogo acontecer no Heriberto Hirsi, sei lá como é que se fala direito, que é o estádio do Criciúma mesmo, mas não aconteceu por causa das chuvas, né? As chuvas que estavam afetando a cidade lá, não tinham deixado o campo tão bom, e aí, claro, preserva-se para o time profissional, né? Evidente. Então, por isso acabou sendo no CT e não foi, não estava nas melhores condições, né? Realmente o CT ali. E até já é um ponto importante que eu vou falar sobre a partida também, que eu acho que condicionou muito o desempenho, não só do Santos, mas do Criciúma também, das duas equipes, né? Mas, rapidinho falar de tabela, né? O Santos venceu sua segunda partida, né? Em 3 jogos, claro, perdeu a estreia pro Cuiabá. E entra na zona de classificação, né? Agora entra na zona de classificação, é o segundo colocado. Eu estou pegando a tabela aqui rapidinho para abrir aqui. O futebol do interior já atualizou, né, a tabela, até falar os resultados também. Fluminense e Vasco foi 0x0, Juventude 3, Goiás 1, Atlético Mineiro 2, Sport 1, Mirassol 0, Cuiabá 0, CRB 2, Botafogo 2, Criciúma 0, Santos 1, Fortaleza 1, Vitória 1, e começa só 6 horas da tarde Red Bull Bragantino e Vila Nova, né? O Santos, volto a dizer, entra na zona de classificação no grupo B, agora é o segundo colocado. O Vila é o primeiro com 6 pontos, pode até subir mais, né? Porque é o líder com 6 pontos em 2 jogos, mas enfim. O Santos é o segundo com 6 pontos também em 3 jogos. O Mirassol tem 5 pontos em 3 jogos e o Cuiabá tem 4 pontos em 3 jogos. É a zona de classificação ali do grupo do Santos. E aí vale pontuar também, né? O Criciúma é o último colocado do grupo, não tem nenhum ponto, não tem nenhum gol marcado, né? Tomou 5 gols na competição já com o de hoje. É estatisticamente a pior equipe da competição. Mas enfim, o Santos foi lá e fez seu papel. E aí eu volto a dizer, né, o que às vezes não dá nem para fazer tanto uma análise de como foi bem jogado ou não foi bem jogado. No caso de hoje eu achei que não foi, né? Porque o campo estava muito difícil, né? O campo estava bem irregular, alguns pontos de um pouco de lama ali, né? Buracos, né? Dava para ver que a bola muitas vezes pingava. Então eu entendo até você não ter tido um desempenho tão bom, tão agradável de se assistir, digamos assim. E até, por exemplo, o meio de campo hoje é um meio de campo que até estavam todos no portão B, né, ou emprestados, como o Matheus Nunes, por exemplo. O meio de campo foi formado por Balão, Matheus Nunes e Kevin Maltos, que até são jogadores ali que têm uma condição de um pouco mais de força, talvez, né, se não hoje já tiveram, enfim. Mas são jogadores ali técnicos, né, que sabem jogar com a bola no pé. E hoje ficou um pouco difícil, né? Hoje, por exemplo, eu até falei aqui, contra o Red Bull Bragantino, eu achei o Maltos que entrou muito bem na partida. Hoje já nem tanto, foi um jogo mais travado, mais difícil. Então eu entendo completamente. Só vou falar de algumas, individualmente, até não vou falar assim, fulano foi mal, foi bem e tal, justamente por causa do campo. Só acho que algumas peças poderiam ter aproveitado mais a oportunidade, e eu já explico sobre isso também. Mas vou falar a escalação antes. Gustavo Jundi, né, que perdeu, o Jundi era titular, né, vale lembrar, ele perde a posição de titular para o João Fernandes desde aquele jogo que ele é expulso contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro Sub-20, né, ainda na primeira fase. Aí o João assume a titularidade depois disso. O Gustavo Jundi, o Lenin na lateral direita, sempre pontuando que o Lenin é volante e está jogando na lateral direita sempre quando atua, né. Já não atuava há um tempinho também o Lenin. Matheus Matias, Samuel e Pedro Ian. No meio, Balão, Matheus Nunes e Kevin Maltos. Na frente, o Andrei, que foi o autor do gol da vitória, né, por 1x0. O Fernandinho e o Rodrigo César. No banco tinha o Pedro Henrique, o Diego Matos, o Matheus Felipe, o Lucas Ian, o Enzo Boer, que chegou do São Paulo, ainda não chegou a estrear, né? O Dudu Gualberto e o Léo Costa, né? No segundo tempo até entraram aí o Matheus Felipe, o Diego Matos, o Dudu, o Lucas Ian. O Lucas Ian foi o primeiro a entrar até, inclusive. Acho que só, né? Se eu não estou esquecendo, nenhum entrou mais. Enfim, e até o técnico que estava no banco hoje era o Fabrício Monte, né? Que é auxiliar. O Fabrício era técnico do Sub-15. Não sei porquê. Ele assumiu o Sub-17 quando o Helder estava na seleção, né? Quando ele foi voltar para o 15,
a diretoria preferiu deixar o Cristiano Troisi, que estava treinando o 16, né? O Sub-16, que já expliquei aqui, não joga competições oficiais, né? Joga ali Copa Bull, Paulista Cup, esses campeonatinhos assim secundários. E são jogadores, claro, que estão no Sub-17, né? Que não são tão utilizados. Mas a diretoria preferiu deixar o Cristiano Troisi no 15 e tirou o Fabrício Monte, o que na minha opinião é um erro, tá? O Fabrício tinha, não pelo Cristiano em si, mas o Fabrício tinha uma equipe muito bem montada no Sub-15, mas enfim, e aí colocaram o Fabrício como auxiliar do 20. E nessa situação específica, né, como tem Brasileirão de Aspirantes hoje, tem dia 13 de novo já contra o Goiás fora de casa, dia 13 é no domingo, mas sábado tem o Red Bull Bragantino pelo Paulista Sub-20, né? As quartas de final. Como não é a mesma categoria, né? Oficialmente, é 20 e 23, né? Então, a CBF não vai mudar, né? Só vai mudar quando acontecer, por exemplo, dia 19, tem Santos e Juventude e Santos e Red Bull Bragantino à volta das quartas de final, ambos no CT Pelé e ambos 3 horas da tarde. Ou seja, alguma categoria vai ter que mudar, né? Eu acredito que acabe mudando a do Sub-23, atrase um pouquinho, ou até joga no Urico Mursa, mas não sei. Isso é papo para outro dia. Então, a escalação tá aí, e o Leandro Zago nem viajou, né? Por isso que o Fabrício Monte comandou. O Leandro Zago ficou aqui em Santos para comandar o time no sábado. O Fabrício vai comandar domingo também contra o Goiás fora de casa, né? Então, assim, falando da equipe em si, por exemplo, o Samuel, um zagueiro que joga muito bem com a bola no pé, tem uma boa saída, mas não tinha como fazer isso num campo igual hoje. Eu até acho que ele e o Mina, que fizeram partidas ali razoáveis, precisando ser muito rebatedores, né? Precisando, muitas das vezes, cabecear para frente de qualquer jeito, bicar toda hora, disputar bastante, porque o Criciúma estava num ímpeto mais de tentar empatar, tentando muita bola longa, um time de um pouco mais de força, me pareceu, né? É a primeira vez que eu vejo o Criciúma Sub-23 jogar. Então, eles não participam do Brasileiro Sub-20, né? Pelo ranking lá da CBF e tal. Então, achei que a zaga foi bem dentro do possível ali, né? Mas acho que, citando ainda peças que eu acho que não aproveitaram, né, que eu ia falar, até já entrando nesse assunto, aliás, que é difícil porque também é um jogador que gosta de ter a bola no pé e tal, tem uma boa finalização, mas eu achei que o Lucas ia poder ter aproveitado mais também. Ele é um meio-campista mais forte, ele é um menino já até tem um corpo, inclusive, mais forte mesmo, pode disputar ali na frente. Talvez pudesse ter aproveitado melhor um pouquinho a oportunidade. Outro que eu acho que ele já não vem bem em alguns jogos, e eu acho que ele tem muito talento, eu pelo menos tenho muita expectativa nele, é o Rodrigo César, né? Que vai lembrar, só tem 18 anos também ainda, né? Primeiro ano dele de Sub-20 esse ano. Mas ele jogou ali como camisa 9, saindo da área e tal, talvez não tenha aproveitado no máximo ali a oportunidade. Mas enfim, tudo muito tranquilo, nada demais. Ainda tem outro jogo fora de casa agora, acredito que em melhores condições contra o Goiás. A equipe principal, entre aspas, claro que teve uma mescla muito grande ali desses meninos com o Sub-20 mesmo para disputar as quartas de final, né? E a equipe principal ficou em Santos para jogar sábado. Essa equipe deve ser a mesma praticamente que joga contra o Goiás no domingo, tá bom? Então, basicamente é isso. Acho que não tem muito o que falar. Os laterais não puderam atacar tanto. Achei que a zaga foi bem, já falei aqui. O Andrei finalizou muito bem, né, na hora do gol, teve uma oportunidade ali. Ele ainda deu uma outra finalização no primeiro tempo, ainda antes de fazer o gol, até com o goleiro espalma. Mas também não foi um jogo muito brilhante, nem dele nem do Fernandinho, né? Aproveitou a oportunidade que teve, cavou muito bem na saída do goleiro e fez o gol. Mas enfim, acho que realmente era um jogo mais difícil para analisar alguma coisa assim tecnicamente. Vale os 3 pontos e vale a gente ver aí se na próxima rodada também tem uma partida melhor, a gente vê o que esses meninos aí conseguem entregar ainda. Fechou? Depois a gente volta aqui provavelmente com a análise do jogo do Brasil. O Brasil enfrenta o Chile fora de casa pelas eliminatórias, não na rodada. E a gente volta aqui. Valeu!